começa a ver o que é a vida. E eu cresci a minha infância. Meu pai ia para a esquina com a minha mãe, com uma Bíblia na mão, uma harpa, cantar o hino ao conselho. Mandei, pastor Wilson? O hino 15 da harpa. E eu com a minha irmã ficava correndo nos quarteirões, entregando folheto na casa, entregando panfleto para os outros, convidando para o culto que a minha mãe e meu pai estavam dirigindo. Na rua. Apóstolo, mas isso aí já era outra época. Justamente isso, a gente sempre joga a culpa em outra época para não fazer o que é para fazer no presente século. A gente justamente faz isso. Eu trabalhava de padeiro, às vezes eu saía do trabalho com a cabeça cheia de farinha, sujo, e eu ia para a igreja para poder cultuar e servir a Deus. Poxa, eu fiquei 8 horas trabalhando para o homem, para ganhar dinheiro, para realizar os meus sonhos, pagar as minhas contas. E aí eu não vou 1h30 para a casa de Deus para agradecer esse Deus que me deu emprego, que me deu saúde para trabalhar. E isso começou a passar como um filme na minha frente. Sabe quando você começa a voltar na história e a pensar? Lembrei de meu pai quando ele entrava no quarto para orar e dizia para minha mãe: olha, é o seguinte, né? Nós não vamos atender ninguém agora, meu pai falava, porque eu estou ocupado falando com Deus. E lá estava o meu pai, dentro de casa, dentro do quarto, trancado, orando e falando com Deus. E se eu e meus irmãos começassem a querer correr no quintal, fazer barulho, minha mãe falava assim: para de barulho, Leonardo, que seu pai está falando com Deus no quarto. É isso. Imagina um caminho daqui lá no Portal dos Nobres. Imaginou? Cansou? Era o caminho que meu pai fazia, do Jardim Santa Maria até lá na Avenida 13, porque a Assembleia de Deus do Madureira não era ali perto do McDonald's, era lá na Avenida 13, lá no centro. Então você tinha que subir a subida do Santa Maria, descer a 14, subir a 14 para chegar na igreja. E meu pai ia com a maior alegria, em uma bicicleta. Ele ali no piloto, eu no cano, minha mãe sentada na garupa atrás segurando minha irmã. Não tinha nem meu irmão ainda. Detalhe, a irmã não podia usar calça. Tinha algumas coisas que eram um pouco absurdas, mas funcionava. Havia um temor no coração das pessoas em seguir a doutrina de Deus e a doutrina imposta pela igreja. E meu pai ia contente de bicicleta, só ele pedalando, carregando essa carga. Ia cantando, voltava, subiando, indo. Acabava o culto, a gente passava ali perto do espaço livre, tinha um carrinho de lanche que o dono do lanche chama, eu lembro até hoje, pelo período dele era pé chinelo. Meu pai passava lá, comprava um hambúrguer, repartia em 4, e a gente comia um pedacinho, mas ia para casa comendo, feliz, grato pelo que Deus tinha feito nas nossas vidas no culto à noite. Teve vezes de eu sair da igreja, meu pai com o pneu da bicicleta furado, e ele falou assim: se o pneu furou é porque Deus estava nos livrando de alguma coisa. E a gente ia para casa a pé, mas contente que Deus tinha trazido um livramento para a família. Hoje, irmão, a gente está muito preso às nossas vidas, a ponto de não dizer não com a boca, mas de dizer não com a nossa atitude, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa a mais para Ele. Aleluia. A gente tem carro, mas a gente não vai. A gente tem moto, mas a gente não vai. Não, que eu tenho que trabalhar, não, eu tenho que fazer hora extra, não, eu tenho que servir a Deus, mas eu também tenho que viver. É a desculpa que a gente dá. Seja real. Quem de vocês aqui, começando por mim, cada um responde para si, quem de nós aqui esse ano entregou um folhetinho na mão de alguém? Talvez tenha alguém que entregou, mas eu não tenho nenhum medo de falar. A maioria de nós não entregou um folhetinho para ninguém, falando do amor de Deus. Não falou. Você percebe como a gente está tão cuidando da nossa vidinha? A gente fala: Deus, eu quero viver grandes milagres. Aí sabe que Deus parece que responde para mim o que está no livro do profeta:
dizendo: enquanto a minha casa estiver vazia, a tua casa também vai estar vazia. Não cuida da minha casa, eu não cuido da sua. Parece uma revolta de Deus? Não, não é uma revolta de Deus. A questão que, como eu